Alguma vez já se perguntou como astrônomos e astrofísicos sabem qual é a temperatura de uma determinada estrela? De que forma será que eles conseguem chegar a esses resultados, sendo que é impossível aferir a temperatura diretamente, como fazemos quando estamos com febre, por exemplo? Como sabemos, a temperatura de uma estrela pode chegar a vários milhares de graus Celsius, mas até o momento não existe nenhum termômetro disponível que possa suportar temperaturas tão altas. Além disso, mesmo que exista um termômetro superpotente, quem o utilizaria em estrelas a bilhões de anos-luz de distância? Então, como medimos a temperatura das estrelas? Aqui é onde os métodos indiretos nos auxiliam. Para superar os problemas mencionados acima, os astrofísicos utilizam várias técnicas indiretas de medição de temperatura. Ao longo do vídeo veremos algumas dessas técnicas, mas antes precisamos entender melhor a relação entre luz e calor. Desde os primórdios, os seres humanos sabem que quando aquecidos, os objetos podem emitir luz, mas só depois de muito tempo, com Bunsen e Kirchhoff, pôde ser estabelecida uma relação entre cor e temperatura. A princípio, a radiação emitida encontra-se no espectro infravermelho, que não é visível. E quanto mais se aquece um corpo, algo como um pedaço de metal, por exemplo, começamos a observar o brilho vermelho, na sequência laranja, amarelo, até que chegamos a um azul esbranquiçado. Logo, temos que quanto maior a temperatura de um corpo, mais alta é a frequência da luz emitida por ele, e, portanto, menor o comprimento de onda. Um exemplo prático disso é quando temos que escolher uma lâmpada no supermercado e nos deparamos com a informação temperatura da cor na embalagem das lâmpadas. Essa temperatura, dada em Kelvin, indica qual será a cor da luz emitida pela lâmpada, e como vemos, quanto maior a temperatura, maior a frequência da luz. A lei de Stefan-Boltz, mais conhecida como lei de Stefan, relaciona a potência irradiada por área com a quarta potência da temperatura, usando uma constante representada pela letra grega sigma. Adaptando essa equação às estrelas, temos que a relação passa a ser entre a intensidade luminosa, a área da superfície da estrela e a quarta potência da temperatura. Desse modo, se tivermos a intensidade luminosa e o raio da estrela, podemos obter o valor de sua temperatura. Na lei dos deslocamentos de Wien, temos uma relação inversamente proporcional entre o comprimento de onda de maior densidade de energia emitida e a temperatura da superfície da estrela. Isso equivale a dizer que estrelas mais quentes têm maior concentração de energia emitida em comprimentos de ondas mais curtos e, por consequência, em frequências mais altas. Essa relação é dada pela constante de proporcionalidade B. Observe o gráfico com as isotermas, que são curvas obtidas para uma mesma temperatura. Nele, temos a densidade de energia no eixo Y e o comprimento de onda no eixo X. Vemos que quanto maior a temperatura, mais deslocado para a esquerda está o ápice da curva, e, portanto, mais o comprimento de onda de maior densidade de energia emitida, indicado pelo lambda máximo, tende ao azul. Na classificação espectral de Harvard, as classes indicam a temperatura da atmosfera da estrela. São normalmente listadas da mais quente para a mais fria. Estrelas de classe O são muito quentes e muito luminosas, sendo azuladas em cor. De fato, a maior parte de sua emissão situa-se na região do ultravioleta. Estas são as mais raras estrelas da sequência principal. Cerca de 1 em cada 3 milhões das estrelas da sequência principal na vizinhança do Sol são estrelas de classe O. Estrelas de classe B são também muito luminosas. Rigel, em Órion, é uma supergigante azul proeminente da classe B. Seu espectro possui linhas de hélio, neutro e linhas moderadas de hidrogênio. Estrelas de classe A estão entre as estrelas mais comuns vistas a olho nu. Deneb, em Cisne, é outra estrela de potência formidável, enquanto Sirius, na constelação do Cão Maior, é também uma estrela de classe A, mas não tão potente. Estrelas de classe F ainda são bastante potentes, mas elas tendem a ser estrelas da sequência principal, como Fomalhaut em Piscis Austrinus. Seus espectros são caracterizados por linhas fracas de hidrogênio e metais ionizados.
Sua cor é branca, com uma pequena quantidade de amarelo. Estrelas da classe G são provavelmente as estrelas mais bem conhecidas, já que o nosso Sol é uma estrela desta classe. Elas possuem linhas de hidrogênio mais fracas que as estrelas da classe F, mas, além das linhas de metais ionizados, elas possuem linhas de metais neutros. Estrelas da classe K são alaranjadas e um pouco mais frias que o nosso Sol. Algumas estrelas da classe K são gigantes e supergigantes, como Arcturus, enquanto outras, como Alpha Centauri B, na constelação do Centauro, são da sequência principal. Elas possuem linhas espectrais de hidrogênio extremamente fracas, isto quando estão presentes, e principalmente linhas de metais neutros. Estrelas da classe M são com certeza a classe mais comum de estrelas se contarmos pelo número. Todas as anãs vermelhas são desta classe, e elas existem em abundância. Mais de 80% das estrelas da sequência principal são anãs vermelhas, como Próxima Centauri. Para medir esses resultados e colocar em prática as teorias apresentadas, uma instrumentação é necessária no processo. Ao longo do tempo, várias técnicas e dispositivos foram desenvolvidas para auxiliar na medição da temperatura estelar. Entre eles estão destacados o espectrofotômetro, o interferômetro, o fotômetro e o luxímetro. Inventado por Arnold Beckman em 1940, o espectrofotômetro é utilizado para medir o nível de absorção, transmissão ou reflexão luminosa de uma substância. Ou seja, ele é utilizado para fazer a medição da concentração de substâncias que absorvem energia radiante. Para tal resolução, sua função é comparar a quantidade de fração de luz que passa através de uma solução de referência e uma solução de teste. Foram criados alguns tipos de interferômetros ao longo da história, porém, destaca-se quase que unanimemente o interferômetro de Michelson. Utilizado pioneiramente em 1887, esse aparelho utiliza a divisão da luz em dois caminhos, refletindo e recombinando ambos em um anteparo, produzindo um padrão da interferência, que é utilizado para efetuar medidas de ângulos a distâncias astronômicas. Ambos, fotômetro e luxímetro, são sensores de intensidade luminosa e podem ter igualmente a aplicação astronômica desejada. Utilizando a conversão de luz em corrente elétrica, esses aparelhos são capazes de nos informar importantes grandezas físicas, como, por exemplo, a iluminância. A diferença observada entre esses aparelhos são apenas os tipos de valores finais apresentados, consequentemente recebendo aplicações diferentes no mercado. Enquanto o luxímetro atua no mercado astronômico com sua medição de luz, o fotômetro tem uma aplicação mais casual, sendo utilizado por fotógrafos para medir a intensidade de luz no ambiente. Aqui temos o exemplo de duas estrelas bem conhecidas. Uma delas é o nosso Sol, que é uma estrela amarelada de classe G, com uma temperatura próxima a 5.800 kelvins. Já a outra é a estrela Beta Cruz, da constelação Cruzeiro do Sul, que possui coloração azulada e pertence à classe B, tendo uma temperatura próxima a 28.000 kelvins. Agradecemos a todos pela atenção.